Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Rézio, sou engenheiro agrônomo, sou fundador e também sou membro da Confraria do Agronegócio. E hoje eu vim falar para vocês de um assunto que é de grande relevância e grande importância aí, se tratando de questão de manejo e tudo mais. Né? Chegando aí, nós estamos chegando próximo à fase de plantio da safra, né? E a gente vai falar sobre tecnologia de aplicação e pulverização. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, ou a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês, é se vocês acham ou se vocês entendem que pulverização e aplicação é a mesma coisa, são as mesmas coisas. É a mesma operação? A aplicação e pulverização é a mesma operação? Usualmente, né, no dia a dia, nas propriedades rurais, utiliza essas duas palavras como se fosse o mesmo trabalho, né, a mesma função, como se os dois tivessem a mesma função e você conseguiria exercer isso de qualquer forma, tanto aplicação como pulverização, você ia fazer e tudo mais. Mas isso é, vamos dizer assim, não vou dizer errado, né? Uma coisa que não pode ter sido explicado, né? Mas eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona. A pulverização é um processo mecânico, ou seja, transformação de uma gota grande, de uma gota de dimensão maior, em várias gotas pequenas, ou seja, pulverizar mesmo, né? Se a gente lembrar de pó, né, pulverizar, então você pega uma coisa, um volume grande, né, e transforma em várias gotinhas pequenas. A aplicação é você pegar isso que você pulverizou, né, se tratando de aplicação de defensivos agrícolas e tratando do ambiente que nós estamos falando, a aplicação é isso, você pegar isso que você pulverizou e distribuir durante no campo, né, ou na lavoura e tudo mais. Você distribuir isso, você está aplicando. E o pulverizador está pulverizando, né, através do sistema de pressurização, de pontas e tudo mais. Então, assim, para a gente tocar adiante a nossa, vamos dizer assim, nossa conversa, isso tem que ficar bem claro, né, entre o que é a diferença entre pulverização e aplicação. E o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, né, depois de falado isso, o primeiro ponto que eu queria falar é os fatores que afetam a aplicação. Os fatores que afetam a aplicação, ou seja, aqueles fatores que se você ficar atento, você vai afetar positivamente. Se você negligenciar, você vai afetar negativamente a sua aplicação. O primeiro fator que deve ser levado em consideração é a planta, ou seja, a planta que você vai aplicar, né? Ele não é o alvo, ela é a planta onde você vai ser o veículo, né, para o fungo ou inseto entrar em contato com o defensivo. Então a planta você tem que levar em consideração a arquitetura, né, se ela está com a rua fechada, se não está, o tamanho dela, né, o porte da planta, tem que levar tudo isso em consideração na hora de fazer a aplicação, né. O outro ponto que a gente tem que pensar bem e tomar cuidado é o alvo. Ou seja, o alvo, aí sim é o alvo. A planta é o veículo é o defensivo, a gota e tal, mas a planta é o local onde o alvo vai entrar em contato. Né? Ou então o alvo é a própria planta no caso de plantas daninhas. Mas, por exemplo, se você tem que prestar atenção se você vai fazer para inseto, né? Fazer para insetos, vai fazer para doença, você vai fazer para nematóide, você vai fazer para ácaro, ou se vai ser a própria planta daninha. O que isso vai impactar? Vai impactar tamanho de gota, escolha da ponta de pulverização, pressão de trabalho, velocidade de trabalho, né? Então, o alvo também é um ponto importante a ser definido. O outro ponto, que eu acho que é o mais negligenciado de todos, que aí é a pulverização interferindo na qualidade de aplicação, que é justamente aonde as duas se encontram, onde as duas começam a se encontrar, é no equipamento, ou seja, no pulverizador. O pulverizador descalibrado, pulverizador com pressão de serviço fora do padrão, ou fora do padrão da ponta, ou fora do padrão da aplicação que você quer fazer. O sistema todo sujo, resíduo da aplicação anterior, tudo isso vai implicar na qualidade da sua aplicação, né? Vai interferir aí na sua aplicação. Então, o pulverizador
se não for o mais, é um dos equipamentos que mais trabalham na lavoura durante o ciclo, né? E onde passa cerca de 70 a 80% do valor que o produtor investe na lavoura. Ou seja, passa pela ponta de pulverização, quase 70, quase 80% do valor que ele investe em defensivo e tudo mais, passa pela ponta de pulverização. E se não prestar atenção nisso, né, os produtos já são liberados no Brasil com 80% de eficiência. Se você negligenciar o fator pulverizador, o fator equipamento, você mesmo já está encurtando a sua margem aí, e sua margem, tanto a margem de lucro, né, quanto a sua, você mesmo está prejudicando a sua produtividade. O outro fator importante também, que é a questão da pulverização interferindo na aplicação, é a ponta, a escolha da ponta. A escolha da ponta, você vai ter que definir, vai servir para definir gota, padrão de gota, vai definir a velocidade que você vai andar, definir não, mas vai interferir na velocidade que você vai andar, vai interferir na umidade do ar, vai interferir na velocidade de aplicação, vai interferir na deposição de gota, vai interferir no alvo, né? Vai interferir também se você está fazendo, por exemplo, se você vai fazer um produto de contato, vai fazer um sistêmico, a ponta que vai fazer isso, né? Você quer, eu quero fazer uma aplicação do produto sistêmico, a minha ponta pode fazer isso na velocidade X, com a pressão Y e com o produto X. Então, se vocês conseguem perceber que tudo é uma cadeia, não existe um pensamento ou uma decisão isolada, é uma cadeia, né? Além das pontas, depois a gente vai falar das gotas, ou seja, você escolheu as pontas e aí vamos falar de gotas. Interfere gota? Interfere demais, né? A quantidade de gotas por centímetro quadrado de um produto sistêmico é diferente da quantidade de gotas por centímetro quadrado de um produto de contato. Então, assim, você precisa ter uma distribuição maior em produtos de contato. Você não precisa de uma distribuição tão grande em produtos sistêmicos, porque ele vai entrar no sistema da planta. Então, assim, tem que ficar atento a isso, né? Aquela história de ponta coringa, que faz tudo, isso aí eu não sei se é o ideal. Então, a tecnologia de aplicação entra nisso, né? E o fator que é externo, a gente não tem controle, é o clima. A gente tem controle de não fazer, mas controlar o clima a gente não controla. Então, o clima, né, a temperatura, a umidade, a velocidade do vento, isso tudo tem que ficar bem atento na questão de para não interferir na sua aplicação, né? Existem itens de pulverização, né, que a gente falou, gota, ponta, o equipamento, né, e o tamanho da gota. Isso é pulverização interferindo na aplicação, né, interferindo diretamente na aplicação. Então, assim, encerrado aí as questões dos fatores, eu queria falar para vocês assim, falar tudo isso, o que é tecnologia de aplicação? Tecnologia de aplicação nada mais é do que você fazer a interação, ou seja, você fazer a interação entre esses, você entender que isso é uma cadeia e aplicar isso em campo e fazer com que seu pulverizador trabalhe bem, aplicando isso em campo e tendo o resultado. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é garantir produtividade, garantir que a sua planta não perca uma área foliar por questão de doença, uma necrose de doença, ou não perca a área foliar por causa de lagarta comer. Então, assim, o objetivo é esse, né? Quando você aplica um defensivo, ou então o objetivo é matar uma planta que está competindo com a sua, né? E além de estar competindo com a sua, pode ser uma planta que fica que serve de abrigo aí para pragas e doenças que posteriormente pode vir atacar a sua lavoura. Então, assim, o objetivo de tudo isso, da tecnologia de aplicação, de tudo isso que a gente falou acima, é fazer com que você garanta, né? Você garanta, por meio de uso de defensivos, a produtividade lá no final da sua lavoura. Então, e eu queria falar para vocês também, me desculpa, né? Queria falar para vocês da questão das novidades. Vem muita novidade aí no mercado de pulverização, no mercado de aplicação e tecnologia de aplicação. Então, assim, algumas novidades estão vindo de grandes empresas, né? Eu vou falar de algumas, eu me comprometo depois a trazer para vocês uma que aqui eu trabalho, né? Uma novidade que eu trabalho em relação à questão de tecnologia de aplicação, né? Mas eu vou falar de algumas, que é a questão de frequência, né? Você vai trocar aí
As empresas estão trabalhando na troca do jato contínuo, aquela aplicação contínua, por pulsação elétrica, né? Em hertz, aí, medida em hertz, em 1 hertz, 2 hertz, 3 hertz, que quer dizer uma pulsação por segundo, 2 pulsações ou 3 pulsações por segundo. Então, assim, tá vindo muita coisa bacana em relação a isso. A questão de controle bico a bico, aumenta a eficiência. A questão de você compensar, né, aquela curva, né, você compensa a curva do pulverizador, né, onde você, quando você está numa aplicação normal, você vai fazer uma curva, o que acontece? Você acelera a ponta, né, e diminui a velocidade do centro. Isso faz com que aumente a vazão no centro e diminua a vazão na ponta, por causa de velocidade. O sistema, com esse controle, ele vai compensar, ou seja, vai diminuir a vazão do centro e aumentar a vazão lá da ponta, para manter aí a sua vazão sempre a mesma, né, que já é um grande avanço. E o outro avanço que está vindo é a questão de compensação de pontas também. Você vem aplicando em certa velocidade, vem na velocidade X, aquela velocidade atingiu a velocidade máxima da sua ponta, o que ele faz? Ele aciona uma outra ponta. E essa velocidade dessa outra ponta, ele desaciona a que você estava, né, desativa a que você estava, aciona a outra ponta. A partir do momento que aquela ponta também não atinge, né, já está no máximo ali, não consegue atingir a vazão, ela distribui a vazão para as duas pontas, mantendo aí a sua vazão, consequentemente mantendo a quantidade de gradiente ativo, né, na sua aplicação, e aumentando a eficiência, diminuindo perdas, né? Porque assim, sobrar produto é perda e faltar produto é perda. Todo jeito você está perdendo. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, um resumo aí de pulverização, um resumo de tecnologia de aplicação, um resumo de aplicação. Dúvidas vocês deixem no comentário. É muito bacana a participação que vocês tiveram no vídeo anterior sobre plantadeiras, né, sobre botinha e disco. Eu gostaria que tivesse esse mesmo envolvimento nesse vídeo. E pedir para vocês também nos seguirem nas redes sociais, @confraria do agronegócio no Instagram, né, e www.confrariadoagronegócio.com.br, nosso site. Lá você vai encontrar vagas, encontrar artigos, vai encontrar o artigo sobre pulverização, vai encontrar a vaga de trabalho, mercado, vai encontrar clima, vai encontrar um monte de coisa, conhecer o pessoal da confraria, saber onde cada um tá. Nós estamos distribuídos aí em vários locais do Brasil, produzindo conteúdo para vocês. Então, muito obrigado e até breve.